Olá, pessoal. Vamos lá, vou esperar a Thaís chegar. Olá, tudo bem? Estou esperando a Thaís chegar para a gente ter esse bate-papo maravilhoso que será hoje, tenho certeza. Olá, pessoal. Oi, Gabi. Oi, Malu. Oi, Marcos. Oi, Virgínia. Assim que a Thaís entrar, a gente inicia, mas a live de hoje é justamente sobre emoções na adolescência em tempos de pandemia, né? Que a gente está numa situação muito complicada e nós temos muitos desafios. Bom, vamos lá. Acho que a Thaís chegou. Que bom ter todos vocês aí. A Thaís está entrando e já já a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Oi, Thaís! Tudo bom, Tudo bem? Luana? Que bom ter você Prazer. aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o meu convite aqui, né? Falo nosso porque Sim. os meus alunos pediram muito para que eu fizesse isso. Que bom ter você aqui. Eu fico muito, muito, muito agradecida, muito grata por isso, viu? Não sei se eu que tô caindo. Marquinhos, eu acho que sou Oi. eu que tô travando. Sou eu que tô travando, Tá porque bom. É, é. pareceu. É, pode ser, porque se eu estiver travando, eu posso dar um jeito aqui. Essa internet está sendo também um desafio. Desafio, é verdade. Mas o prazer Então, é Thaís, meu, Luana. que bom, que Adorei o bom. convite, adorei o tema, assim, muito legal. Adorei estar aqui e responder, né, algumas coisas. Muito legal. Que bom, que bom. Me conta um pouquinho de você, Thaís, para a gente poder introduzir e daí a gente consegue começar o tema também. Tá ótimo. Então, eu sou psicóloga, né, minha primeira formação, e sempre trabalhei como psicóloga, né? Mas ao mesmo. Oi! É que deu uma travadinha. Acho que E. é, vai melhorar, eu prometo. Não, tranquilo. Então, você é E- psicóloga, pedagoga, professora aí- universitária? sim, aí fiz neuro, fiz mestrado, neuropsicologia, fiz mestrado. Trabalhei muito tempo como psicóloga escolar, né? Então, assim, Que é bacana. algo que eu gosto muito, né? Esse ambiente de instituição educativa. Trabalhava na clínica, bom, já fiz de tudo um pouco, mas hoje em dia eu trabalho em clínica e sou professora universitária e supervisora de estágio. Então, resumidamente aí meu percurso de Ah, anos já. bastante, bastante coisa, bastante experiência. E que bom que você passou pelo ambiente escolar, porque tem tudo a ver comigo, assim. Sim, É sim. impressionante, porque a escola traz muito aprendizado, né? Dessas relações que a Como? gente cria, que a gente constrói junto com os alunos e também com os profissionais que lá estão, né? E isso Sim, é sem muito dúvida. gratificante, todo esse conhecimento que a gente agrega nesse período. É. Mas então, a gente vai falar então sobre as emoções. E quando a gente fala de escola, a Hum. gente também está falando de adolescente, a gente também está falando disso bastante. E eu recebi muitas perguntas, inclusive de áudio, que eu fiquei até tentando resumir essas perguntas. Eles estão enlouquecidos para saber algumas coisas de você e também Uhum, porque eles têm dúvidas, né? E aí a gente sim. se viu num período, numa época, numa situação, na verdade, do nada, que Uhum, surgiu pra gente esse período de isolamento. Foi completamente novo, uma novidade para muita gente, para nossa geração, sim. diria, né? Porque Sim. realmente a gente nunca tinha passado por algo tão, enfim, diferenciado. Existem novas perspectivas e essas novas perspectivas trazem algumas expectativas, mas também alguns Sim. lutos. E eu ouvi muito Uhum. falar disso, né? Os alunos perguntaram
Poxa, Luana, eu tinha tantos planos para esse ano, e muitos são do Enem, né? Estão prestando vestibular esse ano. Eu tinha muitas expectativas para esse ano, para que ele fosse um ano que fosse alavancar coisas positivas, né? E como lidar com esse luto, com que na verdade não é uma perda, mas é uma perda momentânea, né? Tecnicamente eles vão Uhum. ter que adiar um pouco esses planos. Como eles podem lidar melhor com isso? Então, Luana, essa pergunta não são só os adolescentes que estão fazendo, né? É uma pergunta geral e que todos estamos passando, uns com uma consequência maior, né? Um impacto maior na sua vida e outros menos. Mas é muito importante a gente entender que esse momento agora é um momento que até dentro da psicologia a gente chama um momento de crise, né? Crise porque nos choca, né, com várias questões. A primeira delas é, que você falou muito bem, essa questão dos lutos, que são de várias naturezas e que todos estamos passando, algumas pessoas muito e concretamente, por perda mesmo de familiares, perdas de emprego, perdas de várias ordens e outras menos, né? Mas, de todo jeito, são lutos, são uma ansiedade sobre o que vai acontecer, porque a gente, na verdade, não sabe quando realmente toda essa etapa vai passar e o que vai acontecer depois. Ao mesmo tempo, tem a questão do distanciamento, do isolamento social, que nos faz ter essa sensação de confinamento e que também nos traz outras questões. Então, é super compreensível, super natural se sentir mal nesse momento. Né? A gente está comparando dentro, né, da psicologia um momento de crise e urgência, né, de tamanha situação atípica que o mundo está vivendo. Né? E eu sei que o adolescente, principalmente, né, por conta de todas as suas características, né, vai sentir isso de uma forma diferenciada, porque são várias realidades, né? Não só as realidades é, dos grupos, das famílias, mas também da fase de desenvolvimento que nós estamos. Então, gerações um pouco mais velhas podem talvez compreender um pouco melhor o que está passando, outras não. As mais jovens ficam com essa questão, né, desse confinamento, dessa frustração, num período onde é o maior trabalho, né, saber lidar com isso, com as frustrações, com a questão da impulsividade, da questão, né, desse isolamento social. Então, tudo isso faz a gente entender esse momento. Então, como lidar com isso? Eu acho que é o momento da gente aproveitar para que a gente se autoconheça, né? Mesmo os mais jovens, começar a se observar mais, começar a pensar mais sobre si, fortalecer os laços sociais, né? Ainda mais eles que são de uma geração ultra tecnológica, né? Melhor do que a nossa, melhor do que a Com minha, não deixa eu certeza. falar, né? Que sou mais velha ainda. Então, fortalecer esses laços sociais, que para eles são muito importantes, né? Fazer algo que eu estou brincando com o pessoal, falo assim, estou fazendo algo que eu nunca fiz na vida, telefonar. Aí o pessoal ria, eu falo assim, não, porque brincadeiras à parte, há muito tempo que eu não ligo para as pessoas, né? Então, a gente fortalecer esses laços, esse social, que para o adolescente é muito importante, se autoconhecer, ver o que é incômodo, o que quer fazer, o que não está gostando, essa reflexão mesmo. E principalmente o momento de autocuidado, né? De se autocuidar. Se cuidar em vários sentidos, no sentido físico, de se olhar, né, de gostar do seu corpo ou não gostar, então fazer uma atividade física dentro do que dá para fazer, né, ou então ler aquilo que não conseguia. Se não ler, escutar a música que gosta, conversar com pessoas que gostam, enfim, está no momento de se conhecer, se autocuidar e assim e fortalecer esses laços, porque assim a gente
tem uma rede de apoio, né? E a gente vai ficar um pouco melhor com a gente mesmo e vai cada um ali se apoiando e passando por essa fase, que é muito complicada. Com certeza, concordo plenamente. E teve uma parte da sua fala que me chamou bastante atenção. O luto, quando eles falam conosco, quando eles trazem as nossas, enfim, angústias deles, a gente também tem que pensar no luto na verdade, da sociedade. A perda de Uhum, empregos, a perda dos familiares, de entes queridos, de conhecidos, enfim, vizinhos, e que que está se fazendo tão presente nesse período também. sim. E realmente é uma crise geral, tanto financeira Uhum, quanto econômica, enfim. E a questão também pessoal, e passar dessa forma, pensando na rede de apoio, é fundamental, né? uhum, A questão é que nem todos têm essa rede de apoio, conseguem construir, mas não necessariamente precisa ser enfim, com um familiar, ou enfim, pode ser com sim. colegas, a rede de apoio que eles conseguirem fazer, Isso. enfim, eles conseguirem realmente solidificar, né? E aí, Uhum. essas expectativas, essa questão do luto, e veio a campeã de perguntas. E a ansiedade, né? Como fazer? Porque, enfim, a gente tem essas metas, né, de buscar realmente fazer coisas durante a quarentena. Eles também têm, eles relataram muito isso. Mas e a ansiedade de quando vai acontecer, de como lidar com essas incertezas que a vida está trazendo, com essa angústia que a vida realmente está trazendo, que o momento, na verdade, está trazendo. Olha, essa pergunta é a mágica da coisa, né? É a Nós master. Nós adultos mais velhos, mais experientes, também nunca vivemos isso, né? A gente está vivendo um momento que vai ser histórico, né? Então, nós estudamos sobre gripe espanhola, sobre grandes guerras e outras situações históricas no mundo, e essa pandemia vai fazer parte disso. Então, a gente está vivendo um momento sem precedentes. Então, como lidar com a ansiedade, não existe uma resposta única, um guia, mas algumas coisas a gente pode pensar sobre isso, né? Nesse momento, eu acho que uma coisa importante é a gente pensar que, diante de tudo isso que a gente falou, até porque tem esses lutos mais concretos, mais próximos, individuais e lutos coletivos, Uhum. todas essas questões, né, que nós falamos anteriormente, mas, sobretudo, a gente tentar viver esse dia presente, né? A gente não, nesse momento, a gente está em contato com a gente, em contato com as pessoas que a gente quer bem, que seja, né, como você falou, se for a família, se não tiver a família tão presente, amigos, adultos, professores no seu entorno que confia, né? E, assim, viver um dia de cada vez. A gente começar a aprender a viver assim, a gente viver esse dia de hoje. É um pouco que as técnicas de atenção plena, né, falam Do tanto, de aqui e respirar, agora. do aqui e agora, focar em si. Então, eu sei que seria ótimo se todo mundo meditasse, respirasse, fizesse essas técnicas, mas nem todo mundo faz, né? E nem todo mundo consegue nesse momento. Então, usa pelo menos esses princípios. É hoje, é o dia de hoje. Hoje eu vou fazer tudo para ficar bem. Se eu não ficar bem, eu vou respirar, eu vou tentar fazer algo de legal para mim. Mas também, se eu não conseguir, né? Se eu tiver vontade de dormir muito, eu vou dormir muito ou um pouco isso também. A gente está num período muito conturbado. A gente tem muito medo também de muitas coisas. Então, se permite também. Ah, hoje eu não quis nada, fiquei dormindo 24 horas. Mas amanhã eu vou acordar e falar assim: não, hoje eu vou fazer alguma coisa. E vamos lá, um dia de cada vez. Eu acho que a gente, nesse exercício, né, a gente consegue ir um pouquinho mais longe, né? Um pouquinho, lidar um pouquinho melhor com a ansiedade. É saber que a gente priorizando esse aqui agora e a gente, né,
o que que eu tô sentindo, eu tô bem, posso dar mais um passo, posso não, hoje eu não tô legal. Eu acho que isso é entrar em contato, né, com esse interior, é se conhecer e aí se cuidar. Hoje eu não tô legal. Então, por quê? Eu não sei, acordei assim, mas amanhã eu tô melhor. Então eu posso fazer coisas por mim, posso ir mais adiante. E assim a gente vai passando esse tempo necessário até que a gente consiga aos poucos voltar a uma realidade que a gente ainda não sabe como vai ser. Um passo de cada vez, então, né, Thaís? E É, aí, agora, quando você quando vê, já disse andamos. exatamente, estamos longe, a gente vai de passo em passo, a gente chega longe. E uma das perguntas foi justamente essa. Eu recebi um áudio em que a aluna perguntou assim: Luana, eu gosto muito de ler, mas olha, eu gosto tanto de ler que você nem imagina. Eu leio livros e livros por ano e que agora, nesse momento, eu não quero mais ler. Eu só quero dormir. Uhum, Eu não isso. consigo ler. Por que será que eu me sinto assim, né? E deve ser muito por essa questão das Sim, angústias, do não saber sim. o amanhã, né? E isso se faz muito presente, mas realmente viver um passo, um dia de cada vez, um passo de cada vez, justamente para que essas angústias sejam diluídas dentro da gente e que a gente consiga Isso. ter esse autocuidado mais presente, né? Sim, e uma coisa também que interfere nessa, tem muita gente reclamando disso, eu não consigo fazer nada. É uma coisa que também está interferindo muito, é porque todo esse estado de coisas, né, todo esse conjunto de coisas, além de estar influenciando, ainda tem o fato de que, falando especificamente dos estudantes, eles ainda estão lidando com aulas remotas. Por mais que eles sejam acostumados com tecnologia, né? E muitos responsáveis pensam assim, mas eles vivem, né, o tempo inteiro nos eletrônicos, como é que agora eles conseguem mais, né? Mas eles estão num exercício que é diferente, eles estão numa atividade diferente. E aí eu também falo, nós professores também estamos. Então isso tem um outro tipo de fadiga, porque a gente até em termos neurocientíficos, nós usamos outras áreas cerebrais que a gente não estava acostumado a fazer, né? Além disso, a gente está mais contido, a gente não tem essa expansão, não tem espaço, a gente não está podendo também, né, fazer esse movimento, esse corpo, né, também andar, fazer exercício físico, ou até mesmo pegar a condução até a faculdade, a escola, né? Então, a gente está fazendo um outro tipo de esforço sob uma pressão, um estresse agudo. Então, nós estamos sentindo um esgotamento, né? Então, Uhum. isso a gente tem que entender também. Que quando fala, eu só quero dormir, nossa, eu estou trabalhando dobrado, ou os alunos falam, nós estamos estudando mais, parece que, e eu não estou estudando, não estou lendo, mas parece que parece que está duplicado, né? Esse estresse junto com tudo isso, né? E essa forma diferenciada da gente estar ali nesse contato, nesse exercício cognitivo, ele produz uma fadiga diferente. Na verdade, é um esgotamento. Então, isso está muito frequente, não só nos jovens, até os adultos, até o pessoal mesmo que está na graduação, na pós, falando, não consigo. Eu mesmo, eu falo assim, nossa, eu parei, eu tô lendo assim, um pouquinho de cada vez, porque eu preciso preparar aulas, né? Então não tem jeito, a Uhum. gente. Mas o que eu gostaria de ler ou fazer, não consigo, porque eu já falei assim, cara, tô esgotada. Então eu tô me deixando, às vezes, ficar no ócio pelo ócio. Não tem essa também. Então vamos fazer o ócio produtivo. O Vamos fazer tudo que é criativo. live. É produtivo, criativo. Vou fazer tudo que é live, vou fazer tudo que. Se puder, se quiser, se sentir prazer, faça, mas é, agora é hora da gente fazer aquilo que eu estou me sentindo bem, para que a gente consiga passar bem por essa fase de estresse tão agudo, de tanto esgotamento. Muito bem. E se você quiser dormir, né, enfim, se você se sentir bem dormindo, dançando, ouvindo música, faça Isso. aquilo que vai estimular, né, bons, Uhum. enfim,
boas químicas internas do nosso cérebro e Exato, nosso corpo, enfim, né? exato. Serotonina tá aí para isso, né? Então, é isso aí. Então, e aí a gente falou então dessa ansiedade, dessa angústia, e aí vem todos esses sentimentos sendo aplicados os nossos, não, os comportamentos e relações que eles também relataram que tem sido complicado, né, administrar todas essas relações, tanto dentro de casa quanto até com os próprios colegas, porque a distância dificulta um pouco essas relações. Eles relatam muito a saudade do recreio, a saudade do conversar durante as aulas, a saudade da confusão, entre aspas, da escola, né? E desse contato direto com o professor, inspetores e pessoas que estão ali no convívio deles, não só na escola, mas também em outros âmbitos que eles, enfim, têm essa presença semanal, enfim, ou diária. E aí todo esse confinamento faz com que todas as relações deles se limitem, vamos dizer assim, né? Apesar Uhum, de existir a possibilidade de videoconferências e etc., mas acaba se reduzindo, vamos dizer assim. E muitas vezes eles têm angústias ou alguma coisa que eles poderiam compartilhar no dia a dia com os colegas, que o fazem bastante, que eles não acabam não conseguindo compartilhar. E aí veio uma pergunta muito interessante. Uma aluna me mandou um áudio também, perguntando o seguinte: professora, eu gosto muito dos meus pais, gosto muito da minha família, mas eu não sei por que eu sinto tanta coisa, e aquela impulsividade, aquela coisa lá, aquele sentimento uhum, latente, né? Eu tenho uma necessidade sentimental grande de falar algumas coisas para eles, né? De expor meus sentimentos, tudo isso que eu estou sentindo agora, mas parece que quando eu chego na frente deles, eu não quero mais. Não quero mais conversar com uhum. eles. E assim, como fazer justamente para que essa, enfim, para que esse contato, esse diálogo aconteça, né? Entre Uhum. eles, para que fique mais fácil. O que você acha? Você diz especificamente com os pais ou assim, para Na conseguir colocar relação para fora? eu consegui colocar pra fora, no caso, na relação interna ali, ela foi bem específica, ela falou assim, ó, porque o adolescente, ela ainda disse o adolescente, porque o adolescente, Uhum, professora, não expõe seus sentimentos durante a quarentena para as pessoas mais próximas. E quando ela quis uhum, dizer o do pessoas mais próximas, as pessoas que estão em isolamento junto com ela. Entende? uhum. Então, primeiro que assim, se ela não consegue colocar em quarentena, porque na verdade já tinha uma dificuldade anterior, Anterior. Uhum. não é? Então, assim, é, a gente também tem que entender que a gente não é porque a gente está em quarentena ali 24 horas com a nossa família que a gente vai conseguir resolver tudo nessa quarentena, não é verdade? Uhum. Então, Uhum. primeiro a gente ter esse entendimento. Segundo, que, como eu falei, não tem um guia, mas eu acho que assim, várias coisas a gente pode pensar sobre, não é? É, ela pode, primeiro, né? Ela pode de repente escrever, ela pode gravar, ela pode falar um pouco para alguém de confiança, alguma amiga, e falar, o que você acha? Eu quero falar com a minha mãe, alguma coisa, né? Enfim, dividir com alguém ou dividir ali com alguma outra forma de registro que ela possa, de alguma forma, se preparar para essa conversa. Mas, mas calma, né? Porque também tudo tem um tempo. Assim como as coisas têm um tempo para maturar, né? As coisas também podem ir sendo trabalhadas para que chegue lá, né? Não é porque está convivendo agora que essas palavras não sei falar, mas eu tenho que, né? Não, não tem que. Vai se trabalhando, vai meio que treinando, né? Vai, assim, através desses registros, né? Através de um papo com uma pessoa que confie, que saiba que vai ter uma escuta também, né? Uhum. Que te encoraje para aquele momento, né? E, assim, confia também, né? Confia porque
os pais amam esse momento. Por mais que alguns se desesperem, alguns falam algumas coisas, mas os pais amam esse momento onde os adolescentes falam o que estão sentindo, que esse canal seja aberto. Então, assim, vai com calma, relaxa, né? Quanto mais expectativa, mais aquilo vai, as emoções vão ficando mais confusas, vão tendo outras emoções e vão complicar. Então, respira, escreve, liga, né? Escuta uma música, reflete, fala uma pequena coisa às vezes, né? Abre só uma coisinha, né? E vê. E foi legal a recepção, não foi? Respira, vamos lá. Outro dia tenta mais um pouquinho. E vai ter uma hora que o canal se abre, né? Eu acho que com afeto, né? E acredito que a maioria das famílias, né? Existe muito. Com afeto, sabe? Tudo se acomoda. A questão é a gente não criar muita expectativa e não ir muito na impulsividade, que aí as coisas complicam, as comunicações, elas ficam todas, né? Interceptadas Comprometidas. ali, comprometidas, então aí as coisas não rolam, né? Então a gente tem que respirar. Se também os pais não tiverem um bom dia, né? Uhum. E filho sabe também, então não é uma boa hora, né? Não, realmente exercitar essa coisa de deixa eu perceber o outro, deixa eu me perceber, não, o outro não tá legal, mas vamos lá, né? Ou então, quando fala assim, não dá para conversar hoje, a gente entender. Mas isso não é só uma dica para os adolescentes, para os pais também, né? Não, hoje não dá. Né? Esse Uhum. respeito ele é muito importante. Então, a gente tem um pouquinho dessa observação. Então, é, seriam, assim, dicas que eu poderia dar, mas na realidade a gente não tem um caminho único, né? Eu acho Sim. que por aí talvez ela consiga criar o próprio caminho para abrir esse canal de comunicação e vai conseguir. Depois você fala para o Luana como é que foi. É, isso é importante, isso é importante. Uhum, E aí, em um momento da sua fala, você disse: escreva os sentimentos, escreva o que você está uhum. sentindo. E uma das perguntas foi justamente essa, mas disseram num lugar específico, né? Será que eu deveria ter um diário para escrever todos os meus sentimentos? E aí eu acho que já dá para englobar essa pergunta. E eu acho que é interessante a gente registrar isso e depois ler com o tempo quanto a gente evoluiu também, né? Sim, sim. E eu falo sempre assim, não precisa ficar. Tem gente que gosta de diário, né? Ou seja, Uhum, aquela regularidade. Mas não uhum. precisa ter essa regularidade. Eu acho que umas anotações, um papel e lápis é muito, muito importante. Não só para registrar as emoções, mas rabiscá-las, desenhá-las, né? Jogar fora, rasgar esse papel, né? Coloque num lugar que seja só seu, né? Que só Uhum. você ache. E se por acaso tiver pais escutando aqui, por favor, não abram, né? É algo muito Respeitem esse pessoal, né? momento. É, É, né? Então saibam que é um momento de expressão, é o momento mais íntimo deles. Então, isso também nós podemos fazer, né? Com alguns pacientes eu uso também isso. Então escreve, coloca ali, rabisca, aquilo é uma anotação. Depois você pode rasgar, jogar fora, porque aquilo pode ser doloroso e aquilo já passou. Ou você guardar, como você falou, que vai ser interessante um tempo depois de ler aquilo e falar, puxa, como hoje eu estou diferente, né? uhum, Então é uma forma muito importante. E tem gente que gosta de gravar, por isso que eu falei assim, gravar áudios e falar, 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 falar. Só cuidado depois, por favor, vocês que são bastante ágeis na tecnologia, guardem isso de forma segura, né? é verdade. Mas né, isso é muito importante, essa segurança tecnológica, mas algum tipo de registro, né, um tipo de depósito daquele momento, tá? Ali é uma forma também de expressão, que é muito importante. Com certeza. E é interessante perceber que eu gostei bastante da sua dica em relação ao áudio. Porque quando você Uhum, fala, parece que você está vendo, você acaba deslocando, né? Porque às vezes a gente tem o isso, sentimento aqui dentro, e quando a gente isso. desloca,
através da fala, deixa guardado num áudio, a gente consegue escutar e verificar se será que isso é mesmo o que eu estou sentindo, ou se é impulsividade, ou se o momento Isso, me fez falar isso. Então a gente fala para o sim. áudio e escuta, porque é importante escutar, e aí vê, Uhum, eu acho que eu posso melhorar isso aqui, acho que isso aqui não era realmente o que eu queria dizer. Né? Então, para uhum. qualquer relação, isso para qualquer idade também. Acho muito pertinente E falar isso para qualquer idade, assim. você literalmente está se escutando. E assim, é um outro lugar que você fala assim, nossa, peraí, nossa, eu falo isso. Assim, caramba, eu não Exatamente. tinha. É bem legal isso. Porque quando tá Façam isso, dentro, a mas gente cuidado. é assim, Cuidado só com o muito pertinente. armazenamento, mas façam isso que vocês vão gostar. Gostei, eu vou praticar. Eu gostei dessa dica, de verdade. É sim, boa. É, Já fez, já é. fez. Ah, que bom, que bom. Se deu certo, então melhor ainda, né? Se a gente vai praticando cada vez mais, vai dando cada vez mais certo também. Uhum. Então, aí a gente fala, portanto, então, de comportamento, dessas relações que eles têm, né, dentro de casa. Então, eles têm esses sentimentos, essas emoções, e aí eu falo, a questão, a gente já falou até um pouquinho, mas eles disseram muito que eles não estão conseguindo atingir objetivos. Será que é o momento da gente criar objetivo? Será que é o momento da gente pensar em fazer sei lá, em atingir uma meta de leitura de livros ou de estudar tanto para poder passar no vestibular? Enfim, eu particularmente tenho minhas dúvidas em relação a criar objetivos nesse momento. Eu tenho total dúvidas sobre isso. Por quê? Eu acho que até esse momento trouxe para gente reflexões muito sérias. E aí é para todos, né? Primeiro, que a gente não tem controle sobre as coisas da vida. A Uhum. gente tem um controle sobre os nossos comportamentos, nossos atos. A gente pode pensar de maneira diferente, mas sobre o que acontece, nós não temos controle. Isso é bom e é ruim, né? Tem os dois lados. Isso nos traz ansiedade também, é verdade. Nos traz medos, mas ao mesmo tempo também faz com que a gente enriqueça, né? Porque a gente aprende a criar recursos para lidar com as situações. Então, diante de Uhum. um período assim, o que eu posso colocar como objetivos, né? Eu sei que muitos, né, estavam na porta do Enem, ou então estavam com alguns outros objetivos esse ano. E não são Uhum. só eles, todo mundo, né, estava assim com vários objetivos do que ia fazer, o que ia acontecer esse ano. Mas por mais que tenha sido uma frustração desses objetivos, talvez hoje, pela urgência, né, das questões, os objetivos tenham que ser mais a curtíssimo prazo, né? Ou seja, objetivos mais para que a gente se volte para objetivos mais fundamentais: estar bem, se conhecer, né? Estabelecer na nossa casa, por exemplo, um ambiente de convivência de um pouco mais respeitabilidade, de um pouco mais de comunicação. Então, acho que esses poderiam ser objetivos importantes nesse momento, né? E a partir do momento que a gente consiga avançar um pouquinho nisso, a gente aí sim começam objetivos pequenos também. Ler aquele livro que eu queria, né? É, tudo bem, vai, quero fazer aquela live de dança que eu ainda não consegui, né? Então, essa vida vivida um dia de cada vez, com essas expectativas mais voltadas para si mesmo, eu acho que é o melhor dos objetivos, porque isso a gente vai levar para a vida, né? Uhum. E o que eu acho assim muito importante falar para principalmente esses jovens que estão aí nas vésperas desse Enem ou né, tinham outros objetivos, outros concursos, outras coisas assim, isso não o fato desse ano estar totalmente anômalo, atípico, né? Isso não vai influenciar em nada da competência que vocês terão,
do sucesso que vocês terão, né? Enfim, eu acho que nesse momento vocês podem aprender tanto sobre a vida, sobre o mundo, sobre coletividade. Tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Então, estejam observadores disso. Estudem sobre isso, né? O que está acontecendo ali na sua vizinhança, né? Então, queiram saber sobre isso. O que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo dentro de mim. Esse aprendizado é algo assim excepcional, que ninguém tira, é uma bagagem do sujeito que vai te servir para toda a vida, independente do que você fizer, né? Então, nesse momento, aproveite para fazer esse aprendizado de vida mesmo, né? Que independente se Enem vai ter, não vai ter, se eu vou conseguir estudar para isso, não estou conseguindo, isso a qualquer tempo ele pode fazer e também se atrasar tudo, se não conseguir por causa desse conjunto de coisas, isso não diz da competência e do sucesso que vocês vão ter na vida, mas serem pessoas diferentes, uma geração que mude, né, um pouco tudo isso que a gente vê, né, uma geração reflexiva, uma geração que se entenda, que lide melhor, né, do que as nossas gerações com esses sentimentos. E eu estou falando nossa, não a sua, tá, Luana? Que você é nova. A minha, mas que lide melhor com os sentimentos, com com tudo isso, né? Que lide melhor com você mesmo e com o outro. Isso já faz uma enorme diferença, sabe? É esse aprendizado que vocês têm que focar agora. Assim, com licença que a Luana não escute, mentira, que eu sei. Mas a Luana, assim, esse aprendizado formal da escola, nesse momento, não é o mais importante. É o aprendizado de vida. Olha só, eu sou professora universitária, tem alunos meus aqui, tá na live, estão escutando, vão falar assim, eu vou falar Tem isso na vários meus avaliação. também, ó. Na avaliação. Mas eu falo para eles também, nesse momento, o estudo formal não é o mais importante. É claro que a gente vai chutar o balde, né? Ah, chutar o balde, aí depois eu perco o fio da meada. Estudem o mínimo que podem nesse momento, que é o que a gente pode dar. Aprendam sobre a vida, sobre si mesmo, sobre a sua família. E isso é que ninguém vai tirar de vocês. E aí, vestibular, aí a outra série, mas atrasou a matéria. Gente, isso a gente recupera. Isso a gente recupera. Nossa, eu vivo falando isso lá na faculdade. Cara, nossa, a gente vai pegar. Mas a gente não teve essa disciplina, está sendo assim, remoto. Olha, o aprendizado nesse momento histórico do planeta, isso é algo que eu não sei quando vai acontecer de novo. Então, aprenda sobre isso, né? Eu acho que assim é o que eu penso e que eu estou vivendo nesse momento. Eu considero a gente até, claro, pensando só nessa questão do aprendizado, mas eu considero que a gente está tendo um momento único. Nenhuma geração teve a oportunidade de conhecer melhor os Uhum, familiares, teve um momento para conhecer mais a si mesmo, entender, né, esses sentimentos, acolher esses sentimentos. E você falou exatamente isso, está dizendo, justamente porque eu entendo muito disso e eu falo muito isso diariamente, porque a gente está passando por um momento que é de aprendizado de vida, né? uhum, E esse aprendizado, ele perdura durante toda a nossa existência. E quiçá para as uhum, nossas próximas gerações, porque a gente vai acabar exato. passando isso. E essa Uhum, evolução, né? Essa evolução é única. Quando você diz, na minha geração a gente não teve tanto isso. E eu digo também na minha, a gente não teve educação emocional, que é uma coisa que tem que ter na escola, né? A gente tem alguns programas agora recentes, né? O Livre é um deles, para essa questão das emoções nas escolas, mas é algo muito pequeno, muito restrito ainda, né? Enfim, então trabalhar essas emoções se faz necessário e a gente está percebendo isso intensificamente agora durante esse isolamento social, né? Então
É isso. Então, aí vamos continuar, porque eu fiquei bem sentido, assim, bem tocada pela sua fala agora. E aí, ainda falando um pouco das relações desses alunos, eles também comentaram um pouco sobre a privacidade deles, né? Viver numa casa, muitos moram em apartamento, né? É muito reduzido o espaço. Como manter a privacidade deles, o momento deles, sem ser rude, sem, enfim, tentar falar da melhor forma possível para que o pai compreenda, se o pai de alguma forma não, pai e mãe, né? Ou responsável não compreender esse momento que ele precisa ficar com a sua individualidade. Isso também está sendo um problema seríssimo que a gente está tendo que reaprender, né? Uhum, O que acontece? A melhor forma é estabelecer acordos. Eu acho que é isso. Acordos com todos da família. E aí independe da idade mesmo. Os pais com seus uhum, filhos adolescentes, os pequenininhos, sentar todo mundo uhum, e falar, gente, olha só, horários aqui de todo mundo. Tem os horários de aula de fulano, ciclano, tem horário do home office de todo mundo. Então, assim, se organizar nesse sentido. Então, vamos lá. Então, computadores, onde são? É, mas e meu horário de descanso, meu lazer? E se organizar. A gente faz isso na escola, né? Assim, como aluno, ele se organiza com os horários, com as salas, com os espaços. Então, eles têm capacidade de fazer isso dentro de casa. Os adultos também. A gente faz isso no trabalho, a gente se organiza. Então, está na hora de todo mundo fazer aquele grande acordão, né? Aquele acordo gigante, e falar assim: bom, então, hora de estudar eu tenho tal lugar, hora de trabalhar os adultos tal lugar. Na hora que eu quero ficar naquele meu ócio, né? uhum. Também quero, aonde, né? E tal. Quando eu for para aquele lugar, então, eu falo assim, gente, ó, tô aqui um momento aqui, meu momento. Então, esses acordos acho que são muito importantes para todos os horários, né? Para o horário da privacidade, o horário de compartilhar também, que aí também, se a família não tinha, também é a hora de fazer aquele grande acordo. Olha, gente, pelo menos ou no almoço ou no jantar, vamos todo mundo fazer no mesmo horário, aquilo que a gente não conseguia porque a gente não se encontrava porque os horários eram diferentes. Então, acho que esse é o momento de ter essas concessões. E aí também cabe um pouquinho os pais perceberem que não é porque é adolescente ou criança que também não tenha que ter o seu espaço de privacidade. Em algum momento, a criança gosta de ficar sozinha, brincando, a não ser os mais hiperativos, lógico, né? Mas também ficar lá, né? Mexendo, explorando o ambiente, assim como os adolescentes que adoram o seu momento, né? A sua retirada, e isso é fundamental para a fase de desenvolvimento deles também. É claro que eles vão ter que ter um momento de interação aí, né, galera? Ajudar um pouco mais. É. É, O mas equilíbrio, né? o equilíbrio, também tem a área de interação, mas também tem o seu momento. Então, esses acordos eu acho que são fundamentais. Então, na hora, não, mas eu gosto de dormir de tarde, entendeu? Então, como fazer isso? Então, eu acho que assim a gente de novo abre aquele canal, né? De se Uhum. conhecer, de estar mais próximo, de respeito. E é outro aprendizado para a vida, né? Para as suas relações futuras, né? Para sua família, para ter isso desenvolvido também. Com certeza. Essa organização vai fazer total diferença porque todos vão entender qual vai ser o papel de Isso, cada um naquele momento, naquele espaço, e aí vai vir a isso. questão que você falou bastante, que é o respeito. Bom, eu sei, a Uhum. gente já foi acordado que o momento de fulano estar no quarto é o momento da individualidade dele, então eu vou, a não ser que seja por uma emergência, alguma coisa assim, não vou Sim, deixá-lo no quarto, né? Não vou, isso. enfim, entrar ou coisa do tipo, e realmente respeitar essa individualidade. Muito bacana, isso Sim, aí. sim. Acordos são sempre bem-vindos, né? Essas organizações são sempre Pois é, bem-vindas. pois é, fora, a gente tem que começar a fazer isso do lado de dentro, né? Exatamente. Bom, e aí, faltam
falta muito pouquinho pra gente terminar, 15 minutinhos, e assim, Ah, nossa! ai, tá passando muito rápido. Ai, que pena! Podemos marcar outra. Com certeza, já tô querendo outra, com certeza. Mas assim, eu tenho uma Uhum. dúvida, aí agora sim, acho que todas as dúvidas foram sanadas. Tem uma dúvida, deixa eu ver aqui, se é realmente alguma dúvida. É, então, é, a, Malu, a Maria Luísa falou o seguinte: como abordar assuntos mais delicados com os jovens nessa quarentena? E aí já é uma questão, né, do adulto falar com os jovens sobre questões delicadas. Aí eu não sei especificamente quais questões, de maneira geral, mas talvez o luto seja uma delas, dessas questões delicadas. Então acho que é muito do Sim. diálogo, né? O que que você acha? É, eu sempre vou pela linha da escuta, do afeto, né, do diálogo. Eu acho que mesmo as piores coisas, né, para gente ou para o outro, a gente precisa falar. Principalmente entre pais e filhos, entre filhos e pais também, né? Então, eu acho que é um momento, primeiro, já que é um adulto, né, falando em relação à criança, Uhum. jovem, né? Eu acho que é um pouco da sensibilidade do adulto de falar assim, bom, esse momento está propício para falar, né? Porque o adolescente está receptivo, não está naquele dia que ele justamente está 24 horas no quarto que eu vou lá, né? Então também tem um pouquinho dessa observação e cada pai conhece um pouco, né, seu filho? Então, Uhum. observar esse momento, que é aquele dia tá bem para a gente conversar. E aí, sabe, ser sincero, né? Abrir o coração. A gente falar das coisas como elas são. Eu sou dessas, né? Então, o adulto falar uma coisa delicada, dizer mesmo que é difícil falar, que não sabia como começar a falar. Falar que tá triste, ou tá decepcionado, ou tá com medo. Falar mesmo, né? Nessa pandemia, tive algumas pessoas que falaram sobre isso. Eu não sei como falar isso com meu filho, porque eu tenho muito medo. Questões ligadas mesmo à pandemia. Eu falei assim: fala que está com medo. A gente não é super-herói, né? A gente também, mesmo com adulto, nós temos nossa ansiedade, nosso medo, nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades. Eu acho que o adolescente, ele sabe disso, ele sente isso. Então, a Uhum. gente falar para ele isso, sobre o assunto difícil e o quanto é difícil, o que está despertando nele, abre de novo um canal de afeto, de troca, que o adolescente vai sentir confiança de também abrir. De falar assim, eu também sinto. E o que que a gente faz agora, né? Assim, não sei, vamos pensar juntos. O importante é que a gente está junto, né? Então, eu acho que essa conexão de afeto, e quando eu falo assim, honestidade, sinceridade, eu sei que são sinceros, mas assim, nesse sentido de abrir mesmo. A gente não ficar Uhum. naquela posição de adulto, de assim, não, olha, Mediar as né? palavras também, né? Eu De sei, acabar tá tudo bem mediando. aqui. É Uhum. aquela coisa, tô tudo bem aqui, tô forte, Criar. tô seguro, e na verdade não tô. E ele tá percebendo que não é, porque, claro, o adolescente vê, ele também. A gente conhece os filhos. Falam Uhum. que eu tenho filhos. Mas os Uhum. filhos conhecem os pais, entendeu? Eles conhecem. As crianças sabem, desde pequenininhas, elas sabem inclusive os pontos fracos, por isso que elas vão ali nas rachaduras, né? Então, os adolescentes mais ainda. Então, assim, se abre mesmo, né? Naquilo que pode abrir ou que você consegue abrir. Então, abre o assunto, fala da sua dificuldade, fala também do seu sentimento em relação a isso e escuta, né? Escuta, você fala e depois só recebe o que é aquele adolescente que seu filho vai falar, né? Uhum. Para vocês terem esse contato mais íntimo. E aí, eu acho que assim, pelo afeto, as coisas sempre vão transcorrer numa coisa boa. Por mais que seja uma notícia terrível, né?
saber que está juntos ali, né, afeto, com amor, com essa conexão, aí tudo fica mais fácil. Então, eu acho que é por aí. Incrível. Essa conexão é tudo que a gente precisa realmente. E fazer, falar e a sua fala condizer com o que você sente, como você está se comportando, faz com que a gente que a gente tenha realmente congruência. E essa congruência ela Uhum, é fundamental no diálogo, né? E aí a gente cria sim. empatia, a gente vai criar uma conexão que a gente chama de rapport. Isso tudo vai favorecendo esse diálogo para que ele traga coisas boas, positivas para aquele núcleo familiar, né? E Realmente, fortalece a relação entre os pais e fortalece. filhos, Exatamente. né? Esse é o momento disso, né? Como você disse inicialmente, é o momento de fortalecer essas relações. É, Não só com os pais, ixi, acho que travou, mas não só com os pais, mas também com os colegas, com o trabalho, quem estiver trabalhando. Eu acho que travou. Acho que eu fiquei um pouquinho travado. Mas é para fortalecer essas relações, não só no núcleo familiar, mas também em outros âmbitos, né? Com os colegas, enfim, com todas esses âmbitos que a gente tem sociais, né? Porque o ser humano já é social por natureza, mas o adolescente é extremamente social, ele precisa desse contato, é ele verdade. respira esse contato, né? Ele gosta Uhum. desse, enfim, de estar junto com outras pessoas, né? Então, será que dá para fazer uma última pergunta e aí, assim, uma dúvida minha, porque Aham. a gente vai voltar, muito provavelmente, em breve, com todas as medidas de segurança, enfim, mas não estou pensando em questões técnicas, eu estou pensando em sentimentos. Estou pensando em que aluno eu vou receber. E como acolher esse aluno que cada um teve a sua individualidade, sua particularidade, sua vivência durante essa pandemia. Cada um passou por coisas completamente distintas, né? Apesar da gente Uhum. estar passando pelo mesmo período. Mas eu pergunto agora como professora, como acolher esses alunos? Como dar colo mesmo? Como fazer com que todos esses sentimentos vão se diluindo ao longo dessa pós-pandemia? Nossa, você só fez pergunta assim de master assim nossa, de livro, mas enfim, eu não sei, porque eu não sei que mundo, que realidade é essa que a gente vai ter quando a gente sair desse distanciamento. Mas o que eu penso em fazer, né? Se pode te ajudar um pouquinho. Também a gente, né, vai voltar às universidades e tal, os estágios, as clínicas e escolas, que eu também sou supervisora. Então, o que eu penso é o seguinte: da mesma forma que eu falei dessa questão de pais e filhos, né? Eu sei que os meus alunos não são meus filhos, mas eu tenho muito carinho, muito apreço, a gente tem uma ligação com eles, né? De Sim. preocupação, e de alguma forma a gente faz vínculos, né? Então eu pretendo assim, recebê-los com essa mesma conexão de honestidade, de afeto. Eu já tenho falado, Uhum. inclusive, com as minhas equipes de estágio, né, que estão para voltar, falando que, assim, todo mundo está com medo. Sim. A gente não sabe exatamente que mundo vai ser esse, porque a gente vai estar com várias medidas sanitárias que vai nos afastar fisicamente. A gente não vai chegar e abraçar, beijar. A gente vai ter que ter outras condutas. A gente Uhum. não vai, aquele pátio que a gente sente falta, não vai ter, não vai ser assim. Então a gente não sabe como vai ser no dia a dia. Ninguém sabe. Uhum. A gente também tem medo Uhum. do contágio ainda, tem medo de como vão ficar as relações, mas estamos juntos. É isso. Vamos tentar construir um caminho juntos. Eu falo para eles,
quando passamos para aula remota, há muito tempo atrás, mas já eram outros recursos, era outra coisa. Eu agora era professora presencial, eu sou, né, professora presencial, sou professora de estágio, tenho projetos e tudo, de campo. Então, passar para a plataforma, estar online, foi uma quebra. E a gente aprendeu junto com eles. A gente foi construindo junto com eles. Eu até brinco, falo assim, a gente foi trocando pneu com o carro andando. E conseguimos, né? Estamos chegando aqui, pelo menos, terminando o semestre, ok. Então, da mesma forma, a gente vai construir juntos. Então, eu acho que a gente, enquanto professor, se colocar um pouquinho nessa posição de que também não sei, vamos construir juntos. Mas e aí, agora o que a gente vai fazer? Não sei, vamos pensar. Qual a melhor forma? Não dá para fazer assim, por causa das medidas, por causa disso, por causa daquilo. Então, vamos achar alguma coisa? Então, eu acho que isso vai também nos unir, nos fortalecer e a gente tentar fazer uma rede de apoio. Essa rede de apoio que eu estou falando, assim, geral, né? Da gente estar ali e assim, poxa, hoje eu não estou tão bem, então mais um colega que está melhor, aí fala, olha só, mas gás aí, não sei o quê. Aí daqui a pouco um levanta o outro, vamos levantando cada um, né? Então, e isso também passando para os alunos, olha, hoje eu estou assim, não estou legal, mas vamos lá, me ajudem aí. E aí também quando um aluno não estiver bem, a gente também abraça virtualmente, mas abraça, né, a questão, né? Porque a questão física vai ficar complicada, mas a gente está ali se ajudando, construindo junto. Eu acho que é a maior lição da pandemia. É esse coletivo, essa coletividade. Então, eu acho que é a melhor forma que a gente tem para a gente também se sentir acolhida, né? Porque senão, de novo, né? A gente vai achar que, vamos lá, eu tenho que segurar a onda, eu tenho que acolher todo mundo, eu tenho que ajudar todo mundo. Né? Também estamos passando por vários problemas por conta disso, né? Então a gente se ajudar, a gente abrir o jogo nesse sentido, ó, gente. É uma construção coletiva. Vamos ver como que a gente vai fazer agora, né? Então acho que isso vai aproximar a gente dos alunos, a gente vai acolher, eles vão também ter abertura para falar para a gente, né? Ai, não estou conseguindo. Eu acho que é por aí. Eu pretendo fazer isso, espero conseguir dentro de todas essas dificuldades e espero que você também. Obrigada. E assim, eu acho que o vínculo com os alunos e dentro da instituição, de maneira geral, seja ela de ensino superior ou também. Olha, faltam 2 minutos, está me avisando aqui. Ou ensino superior ou ensino básico, né? Educação básica. A gente sabe que esse vínculo vai ser maior e a gente vai ter uma conexão nunca vista antes. Eu queria muito, Thaís, te agradecer. De coração, assim, de coração, de verdade. Que presente que eu ganhei. Eu ganhei um presente muito grande e ele tá aqui. Ele tá aqui na minha frente virtualmente, mas ele tá aqui. Muito obrigada, tô até emocionada, porque realmente você falou muita coisa pertinente e que eles precisam ouvir isso, né? Eles não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos, e aí a gente vai construindo juntos. Eu adorei essa frase e essa expressão, vou usar sempre. Tudo. Olha, Luana, eu que agradeço e assim foi uma honra ver que uma professora tem esse amor, essa preocupação com os alunos, está se formando em psicologia agora. Então, assim, galera, vocês têm uma pessoa especial, confiem nela, acreditem, dividam com ela. Então, assim, eu só te desejo tudo, tudo, tudo de melhor e eu tenho certeza que vai ser assim. Eles estão muito bem entregues, pais, eles estão muito bem entregues. Tá? De coração. Muito obrigada, muito sucesso. Thaís. Muito Foi uma obrigada. honra. Igualmente, digo mesmo. Um grande beijo. Um beijo mesmo. E eu Beijo, espero que tenha a obrigada. próxima, tenha dobradinha. Vamos marcar. Outros assuntos, gente, Perfeito. perguntem aí. Tá bom? Exatamente. Beijo. Fique com Deus. Beijo, Tchau. querida. Obrigada. Tchau. Tchau.